Oi, eu sou a Vanesca, sou bióloga e estou aqui para conversar um pouco sobre a maconha, a cannabis sativa. Então a primeira pergunta é se eu sou a favor da legalização e por quê. Na verdade, antes da gente falar sobre a legalização, nós temos que entender um pouco o que é a cannabis sativa. A cannabis sativa é uma planta arbustiva da família das muráceas e ela já foi utilizada, já vem sendo utilizada há 6.000 anos pelos chineses, as propriedades medicinais da cannabis sativa. Ela é uma planta que não precisa de muitos nutrientes no solo, ela se adapta a regiões mais frias, porque ela é originária da Ásia, e ela é encontrada principalmente aos pés do Himalaia. Então, o que eu posso dizer da cannabis sativa? Ela é uma planta que as suas folhas são utilizadas, podem ser utilizadas, ou melhor, as suas propriedades medicinais podem ser utilizadas para tratamento de câncer. Não que ela vá curar o câncer, mas ela ajuda na questão das náuseas a partir de pacientes que fazem quimioterapia. Então ela ajuda a diminuir as náuseas desses pacientes. Em pacientes com AIDS ela ajuda também a aumentar o apetite, porque os pacientes com AIDS não têm apetite, com HIV positivo. E o tetrahidrocannabinol, que é a substância ativa da maconha, da cannabis sativa, tem a propriedade também de aliviar dores. É utilizado em alguns países para evitar dores menstruais, cólicas, prisão de ventre, inclusive, asma e algumas doenças nesse sentido. Então, eu não sou a favor da legalização total da maconha. Por quê? Porque é uma erva que tem suas propriedades alucinógenas, a flor dessa erva tem essas propriedades alucinógenas, as folhas também, e o indivíduo que consome essa erva pode ter uma série de problemas, principalmente com concentração. Então, a minha opinião é que a legalização seja feita somente para fins medicinais. Mas por quê? Porque para determinadas doenças, como o câncer, como o HIV, como alguns tipos de asma, ela pode ser utilizada sim. Não para curar, é uma medida paliativa para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas doentes. Nesse sentido, eu acredito que seria interessante fazer a legalização. Primeiro, para utilizar como meio medicinal, né, uma erva medicinal, na verdade. E segundo, para evitar o comércio irregular. Nós sabemos que a maconha é a droga ilegal mais vendida, mais consumida em todo o mundo. E legalizando a parte medicinal, teria que ser feito uma rigidez, um controle muito rígido sobre isso. Então, teria que ter uma fiscalização a respeito de como ela é plantada, como ela é retirada da natureza, como ela é armazenada e como ela é vendida. Isso teria que ter toda uma regulamentação para evitar o consumo de fungos, ou de bactérias, ou de outras plantas nocivas junto com esta planta, que é medicinal. A segunda pergunta é os efeitos da maconha para o ser humano. A maconha, a cannabis sativa, quando fumada, ela tem vários efeitos. Ela diminui a concentração dos indivíduos que consomem, ela causa apatia, em alguns causa riso descontrolado. As pessoas, quando estão sob o efeito da maconha, podem ter assim ideias mirabolantes, em seguida perdem, após o efeito passar, elas têm uma amnésia, elas perdem essa memória de curto prazo, então ela é ruim nesse sentido também. Mães que consomem, que utilizam a maconha durante a gravidez podem ter seus filhos com problemas de baixo peso e problemas também de certos tipos raros de câncer, também pode acontecer. Então são vários problemas que essa droga pode dar, inclusive a dependência e inclusive também o fato das pessoas que consomem a maconha para fins recreativos, isso que eu estou falando regularmente, geralmente acabam
tentando experimentar novas drogas para que o barato fique maior e atinja mais tempo, digamos assim. Tá, a outra pergunta é como é que eu sei que o indivíduo está consumindo, que um aluno está consumindo drogas? Olha, o aluno sob efeito de maconha, ele é um aluno apático, é um aluno que não quer saber de aprender nada, um aluno que tem sonolência. Alguns podem ficar rindo à toa, sem nada, né, sem motivo. Eles têm dificuldade de concentração, dificuldade de prestar atenção na aula e nada para eles motiva. Claro que esses sintomas, tem muitos alunos que são assim e não estão sob efeito da maconha. Então é difícil de caracterizar, é difícil de diagnosticar um aluno que esteja sob efeito da droga. Mas se essas características se mostrarem persistentes, se o aluno está sempre sonolento, está sempre apático, nada interessa, ele tem atitudes muito desconcentradas, ele não consegue fazer uma determinada tarefa de um modo regular, é um motivo para a família se preocupar, sim. E o que mais que está escrito aqui? O que mais a pergunta? O que deve ser feito com o aluno que é consumidor de maconha? Olha, em primeiro lugar deve ser conversado com o aluno, né, particularmente, perguntado para ele o que está acontecendo, por que ele está assim, o que está passando na vida dele. Em seguida, enviado para a orientação escolar da escola, para o SOI, né, Serviço de Orientação Escolar, para juntamente com a família solucionar o problema. Então não se deve dar uma dimensão muito grande, muito exagerada, mas deve sim conversar com o aluno, falar das propriedades terapêuticas, que não seria para o próprio aluno, que ele não tem essas dificuldades, não tem câncer ou não tem HIV positivo. Então falar justamente na parte ruim que causa para o aluno, a parte que pode afetar inclusive a sua concentração e a sua capacidade de aprender. Fica muito complicado o aluno que está sob efeito da droga. E a função dos neurônios. Nós temos neurônios no nosso cérebro que são chamados de endocannabinoides. Na verdade, são neurônios que liberam um neurotransmissor chamado endocannabinoide. Este neurotransmissor é uma substância gordurosa que determinados neurônios produzem. E essa substância gordurosa, chamada endocannabinoide, é um neurotransmissor que atua na sinapse, ou melhor, na passagem do impulso nervoso de um neurônio para outro. Só que essa substância endocannabinoide, ela age de uma forma diferente. Ela age de forma contrária aos outros neurotransmissores. Os outros neurotransmissores são liberados na medida que o impulso nervoso vai passando. Os endocannabinoides são liberados após já estar acontecendo o impulso nervoso. Então eles são retrógrados. Na verdade, eles param a ação que já está acontecendo. Eles são utilizados para controle da dor, controle da obesidade, né, controle da fome, e muitos estudos estão feitos justamente para ativar, para fazer esses neurotransmissores atuarem no controle da obesidade. Falando um pouquinho ainda da maconha, ela é conhecida também como linho cânhamo. Aqui no Brasil já teve uma feitoria do linho cânhamo, né, todos nós sabemos, e essa planta era cultivada para fazer da parte do caule, dos caules mais grossos, era utilizada para fazer tanto cordas para utilização no geral, né, em geral, quanto inclusive pode ser feito a partir disso papéis, pode ser retirado substâncias para ser feito cosméticos. E a cannabis sativa continua sendo uma droga e continua sendo ruim para o organismo quando ingerida por indivíduos que não sabem o que está acontecendo.
Então, o que eu sugiro? Que haja primeiro uma descriminalização do uso da cannabis sativa. Explicar para os jovens, através da educação, através das escolas, o que efeitos a cannabis sativa faz no organismo. Tem muitos adolescentes que acham que é maravilhoso, andam com camisetas com figuras da droga e desenhos e acham aquilo muito bom. Não, nós temos é que fazer esses jovens perceberem quais são as dificuldades que eles têm quando eles ingerem a cannabis sativa, ou melhor, quando eles fumam a cannabis sativa. E também explicar que ela pode ser utilizada de forma terapêutica com fins medicinais, inclusive para diminuir a dor. Ela é utilizada também como analgésico. E uma coisa bem interessante para falar da cannabis sativa é que existe uma linha de tênis, agora no último ano, feita pela Adidas, que ainda não chegou no Brasil, que é feita justamente com fibras da cannabis sativa. Então, ela pode ser utilizada para vários fins, inclusive para fazer tênis. Então, muito obrigado pela oportunidade. Quero deixar bem claro que eu sou a favor somente da legalização medicinal para fins terapêuticos, com a venda somente com receitas controladas e de forma que a planta seja controlada, também fiscalizada, para que o seu cultivo, o seu armazenamento, a sua disponibilização para o público seja da melhor maneira possível. Muito obrigado. Tchau.